Qual a importância de um API para arquiteturas de sistemas distribuídos implantados em nuvem? Muito falamos no nosso dia a dia sobre esse assunto, mas realmente debatemos sobre como entregamos um API, seja utilizando Java com alguns frameworks como Spring Boot, Quarkus ou Micronaut, ou outras linguagens modernas como React, Go, ASP.NET Core. A documentação destas APIs, através de uma linguagem descritiva como OpenAPI ou Swagger, são tão importantes quanto seu código-fonte. Herbert Rodrigues aqui, e neste vídeo vou mostrar a evolução de linguagens descritivas ao longo dos anos. Alguns patterns de desenvolvimento dos contratos de interface de uma API, quais são os seus impactos na entrega de produtos digitais em squads, e etapas que são relevantes para a equipe técnica e de negócio neste processo. A documentação de um API ou a apresentação em linguagem de descrição, seja com objetivos de leitura humana ou de máquina para a construção de um serviço, evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, nos anos 2000, contávamos com WSDL, ou Web Service Description Language, para modelos SOAP em XML, sendo possível criar esquemas em XSD, que por sinal foi a primeira linguagem de validação para XML. Traziam uma certa lógica envolvida, como especificar iterações, obrigatoriedade e validação dos elementos no contrato. Logo mais em 2005, surgiu o WADL, ou Web Application Description Language, também como uma linguagem de descrição com XML. Mantido pela Sun Microsystems, o objetivo era tornar possível a leitura de máquina, um serviço reutilizável com suporte a diversas operações HTTP e REST. Com o SOAP sendo utilizado em sua tecnologia com RPC, ou chamadas remotas de procedimento, que são chamadas locais a métodos de objetos ou serviços remotos, que podem ser transportadas com payloads de tipos encoded e literal. Desta forma, temos possibilidades de transformar serviços WSDL e WADL em artefatos Java, como por exemplo, classes Pojo e Stubs, como foi bastante difundido no Java Enterprise como ferramenta intitulada de WSDL to Java, nos projetos JAX-RS ou Jakarta RESTful Web Services e suas implementações como Apache CXF, REST Easy, JBoss e WebSphere. Em 2010, surgiu o Swagger, descrevendo a API em formato JSON ao invés de XML, como também nos anos seguintes o surgimento de outros projetos como o API Blueprint e o RAML, que é uma versão YAML de uma linguagem de descrição. O Swagger lançou suas versões 1.1 e 2.0 entre os anos 2011 e 2014. Em 2015, foi aberta para a Linux Foundation, da versão do Swagger 2.0, tendo como ponto de partida a iniciativa do OpenAPI, mantendo os dois projetos. Agora, com a nova organização de versões, utilizando o Semantic Version, em 2017 tivemos algumas versões Release Candidate do OpenAPI versão 3, que conhecemos hoje. Falamos dessas linguagens descritivas e como elas evoluíram ao longo do tempo. Mas na prática, como funciona o desenvolvimento de um API e, principalmente, quais desafios podemos enfrentar com alguns patterns nos ambientes em nuvem. A aderência ao desenvolvimento de API no mercado de TI é expressiva. Muitas vezes as APIs são parte da estratégia de crescimento de uma empresa. Existem muitas formas de se desenvolver um software, mas você está fazendo isso da melhor maneira para o seu cenário? Hoje eu vou falar de Contract First, ou como queira chamar de API First ou Design First. Tradicionalmente, temos o Code First, que é justamente o desenvolvimento do código no primeiro momento em que a demanda é recebida. As definições e contratos são criados durante o desenvolvimento, conforme a sua necessidade. Já o Contract First inverte a ordem das coisas. Em primeiro momento,
o contrato precisa ser definido. A própria Squad deverá negociar os contratos junto com os stakeholders, e neste caso existe sim um esforço inicial para a definição, mas um contrato acordado entre as partes é sempre melhor que um contrato sem sentido. Vale lembrar que não existe uma abordagem errada, apenas é quem se encaixa melhor em sua situação. O arquiteto deve analisar esses cenários ou a equipe pode seguir um caminho com dificuldades, o que acarretam em riscos de gerar maiores débitos técnicos, mudanças constantes de contrato no meio do caminho, mudanças de arquitetura de solução, pois, sem entender a necessidade, os dados e contratos a serem utilizados, podemos não entender corretamente os recursos e métodos de um API ou de uma solução proposta, além de outros toils e trade-offs. A relação entre equipes também é afetada. Equipes diferentes que vão consumir um API muitas vezes ficam de braços cruzados aguardando a definição dos contratos. Mas se sua equipe é pequena e sua necessidade de negócio não se conecta com outros times, é um caminho aceitável com o Code First. Mas se você está num contexto de squads e até mesmo de integrações entre diferentes sistemas, o que te faz trabalhar interagindo com equipes diferentes, daí você ter uma abordagem de Contract First que pode ser interessante. Em demandas de produtos digitais, geralmente existe uma segregação de squads. Se sua equipe não estiver adotando este padrão, vale a provocação. Uma vantagem da estratégia de Contract First é a redução de esforços de manutenção e possibilidade de focar nas vantagens competitivas de uma solução. Considerando o time to market, a equipe deve ser objetiva em utilizar os dados que tenham valor para o negócio. Isto envolve avaliar a sensibilidade dos dados e do propósito deles. Do contrário, podem gerar revisões, inclusive com a LGPD. O conhecimento do time é muito importante para se apropriar deste propósito e, com isso, trafegar e processar contratos que realmente façam sentido. Imagine trabalhar com dados desnecessários. Utilizar um API RESTful com operação e atualização de patch e trafegar um dado sem sentido. Primeiro que a operação patch, advindo do RESTful, nasce com o propósito de diminuir o tráfego de dados durante uma atualização. E daí você me vem com um dado que não vai gerar valor. Calcule os custos de TI para manter um monolito com isto, ou até mesmo um microserviço consumindo o recurso de nuvem. Pode ser até uma função lambda. Teremos logging, tracing e observabilidade de um dado descartável. Para atingir mais rápido o valor agregado, conforme define o Time to Value, a API deve ter contratos sólidos. Qualquer alterações nesse sentido desencadeiam custos de manutenção para equipes diferentes. Uma das vantagens é mitigar esses esforços com contratos planejados. Na visão da equipe de arquitetura, significa planejar melhor o desenho de solução, com high-level design, com requisitos funcionais e não funcionais, incluindo definições de eventos e operações síncronas e assíncronas. Ou seja, analisar melhor o dado que vamos trafegar no end-to-end melhora a solução. O domínio de suas aplicações, como também do papel e responsabilidades de cada microserviço. Com foco inicial nos contratos, vai mobilizar o time a entender melhor a solução proposta, levantar necessidades e impedimentos e entregar um software mais próximo de resolver o problema que foi proposto. A equipe saberá exatamente o que desenvolver. Para a empresa, pode significar redução de custos e otimização de resultados, pois você diminui os riscos de retrabalho com manutenção desses contratos na própria equipe responsável pela API ou nas equipes que vão consumir este serviço. Um estudo publicado no InfoQ revela os dados de economia aplicado ao Contract First comparado ao Code First. A premissa é realizar o design da API e disponibilizar o serviço de mock. Primeiro, vamos analisar um ciclo de desenvolvimento de um API sem o serviço de mock que levou 20 dias. No 21º dia, o time A inicia o desenvolvimento para consumir a API do time B, o que levou aproximadamente 15 dias. E para o próximo momento,
são realizados testes de integração reais que duraram 2 dias. No total, temos 37 dias envolvendo a solução com 2 equipes. Agora, vamos utilizar o Contract First com o serviço de mock. Da mesma forma do caso anterior, temos os mesmos tempos de desenvolvimento dos times A e B, mas neste caso, os 2 times trabalham simultaneamente definindo o design da API, o que levou os primeiros 2 dias. Em seguida, a equipe A viabiliza a criação do serviço de mock, que levou 6 dias. No 22º dia, o desenvolvimento dos 2 times é finalizado, adicionando apenas os últimos 3 dias de testes integrados, totalizando 26 dias para a entrega. Agora vamos comparar uma terceira opção, mas nesse caso, a equipe provedora da API vai disponibilizar o serviço de mock. Os 2 times iniciam o design da API como esperado. A equipe B já inicia o desenvolvimento, enquanto a equipe A desenvolve as features e mocks em conjunto. E no 17º dia é iniciado os testes de integração, atingindo o 20º dia com os trabalhos finalizados. Ao final, temos um comparativo com o primeiro caso de Code First, marcando 37 dias de trabalho. O segundo caso com Contract First e o mock sendo criado pelos consumidores, totalizando 26 dias. E o terceiro e melhor caso, utilizando o Contract First e a equipe provedora da API disponibilizando o serviço de mock, performando apenas 20 dias de trabalhos, envolvendo 2 times. Desta forma, podemos destacar a relevância do Contract First na construção de uma API, bem como do impacto direto no tempo de entrega e sua relevância para o time to market. Podemos também inferir sobre o retorno de investimento utilizando o Contract First. Em equipes onde temos dependência sequencial de diferentes times, em casos mais complexos de integração com 4 times, incluindo serviços de parceiros, ainda temos uma redução significativa comparado ao primeiro caso com Code First. O estudo, de uma forma geral, completa com um resultado comparativo de retorno de investimento aplicado ao Contract First. O total de time to market conquistado ao aderir este pattern foi em média de 40 dias, comparado ao Code First. E vai além, calculando economias de demandas, atribuindo a 3 projetos semelhantes ao longo do ano. O que podemos afirmar de um modo geral é que trabalhando com 2 a 4 times, temos uma duração de 30 dias, ao invés de 70 dias com Code First no caso abordado. Uma economia de 40 dias ao total. Um ganho estimado de 42% de time to market. E como que é aplicado isso tudo? Eu separei um passo a passo para demonstrar o pattern de Contract First. Primeiro, modele os seus dados. Essa etapa envolve conhecer os seus dados e pensar sobre quais deles são essenciais para a tua interface de microserviço. O PO pode reunir os times de negócio, UX, Front, Back, BFF e arquiteto de dados para uma visão macro. Se na sua empresa você já utiliza o DDD, provavelmente você já consegue aderir ou já utiliza indiretamente o Contract First no seu ciclo de entrega. Modele seus recursos. Defina quais são os contratos e operações que você deseja oferecer ao consumidor dos seus recursos REST ou RESTful. Defina quais padrões de operações você precisa entregar em um modelo síncrono ou assíncrono. Negocie com os stakeholders sobre estas operações e contratos que você está definindo, tendo como artefato entregável a documentação em linguagem de descrição ou OpenAPI, que é apoiada pela Linux Foundation. O design de uma API pode ser feito de algumas maneiras, como o Swagger Editor, API Curial ou o próprio Postman. Terceiro, feito isto, você tem um contrato sólido, acordado com os seus parceiros, compartilhe o documento do Swagger ou OpenAPI entre os squads ou qualquer stakeholder envolvido no projeto, em sua versão General Available, preferencialmente utilizando Semantic Version. Quarto, disponibilize serviço de mock.
Existem inúmeras soluções de mercado como MockLab, Mockon, MockAPI, Postman MockServer. Nesta etapa, você possui os contratos definidos e compartilhados com os clientes, que por sua vez já podem testar os contratos que você definiu, apontando para o serviço de mock. E quinto, nesta etapa o seu desenvolvimento realmente começa. Todos os times mobilizados e em pleno vapor no desenvolvimento dos seus microserviços, tanto a equipe provedora como todos os seus consumidores da tua API, não tendo itens bloqueantes ou pelo menos não relacionados ao contrato. E sexto, com relação ao desenvolvimento gerando sua primeira versão, seu time consegue liberar a API em sua esteira CI/CD. Neste momento, você pode incluir a tua documentação no OpenAPI como um asset em seu microserviço. No mundo Java, podemos fazer isso incluindo JSON em um projeto com Quarkus. E desta forma, a esteira de entrega poderá carregar este arquivo e expor em um API Gateway, como por exemplo o Red Hat Treescale com um Toolbox, que vai utilizar a API própria para importar esta linguagem de descrição. De maneira semelhante, podemos fazer o mesmo com o API Gateway Kong. Neste ponto, finalizamos todas as etapas e o ciclo se renova a cada iteração sobre os novos recursos da tua API ou com o surgimento de uma nova feature, com o incremento das versões. Mas desta vez, os teus contratos terão evolução muito mais relacionada ao negócio do que uma viabilidade técnica.